E nesse processo de edificação, ontem a gente foi perfurado com o texto de Amós, com o texto de Ezequiel 37. E eu tinha falado com o apóstolo Arnos, que eu estava sentindo Deus falar comigo sobre uma circunstância sui generis da palavra no livro de 2 Reis, quando o profeta Eliseu faz o ferro de um machado flutuar, e Deus estava falando comigo sobre ferramentas ministeriais que se perdem no caminho da edificação. Eu ia falar sobre isso. E a gente corre um risco muito grande de, quando a gente é tão perfurado por uma palavra como a de ontem, a gente vai pregar depois, de um espírito que fica no ouvido da gente, insuflando alguma coisa. E eu peguei e disse assim: Senhor, eu não vou pregar nada. Aí hoje de manhã eu acordei e falei assim: eu vou meditar em Ezequiel 37. Você tem ideia do que é pregar com esses homens sentados aqui? O apóstolo Ricardo, Alberto, o apóstolo Nicolau, Otávio, olha, não dá. Se fosse para tocar piano, eu me sentiria mais à vontade. Mas você olha para esses homens de Deus com uma experiência, com uma bagagem tão grande, e você fala assim: Deus, como é que eu vou me comportar com isso? E aí eu começo a me lembrar de algumas declarações do meu xará do Velho Testamento, quando ele diz assim: Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos levantaram. Eu não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. De certo eu fiz calar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para contigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. E aí Deus falou: não fale sobre Ezequiel 37. Eu falei: o que eu vou falar, Senhor? Ele disse: vai em Atos, capítulo 26, verso 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão. A gente estava no ano de 2010 com um grupo lá na Suíça. Às vezes tinha época de eu ir 3 vezes por ano para lá, para apacentar um grupo. E um dia eu fui para uma casa em Nyon, que é uma cidade que fica entre Geneve e Lausanne, dá mais ou menos uma meia hora de carro. E eu fui lá para ficar hospedado na casa de um suíço italiano que fazia parte do nosso grupo, estava chegando para andar com a gente. E Deus fez coisa tremenda lá, porque ele é um camarada muito inteligente. O Alex é um suíço de 2 metros de altura, suíço italiano, fala português perfeitamente, de uma inteligência sobrenatural. Ele é bancário, cara bem capacitado mesmo. Mas ele tinha um problema de acreditar em Deus. Ele dizia que ele tinha dificuldade de acreditar em Deus. E eu fui lá na casa dele, a gente conversou, e com uma palavra profética ele caiu no chão. Eu tive a oportunidade de ver um tronco de 12 metros de altura cair no chão assim, chorando pela unção do Espírito. Isso foi na sexta-feira. Quando foi no sábado, ele disse assim para mim: vamos comigo dar um passeio? Eu falei: vamos. E a gente põe o carro, e eu vi que ele estava voltando para Geneve. E aí eu me questionei, no particular. Falei: Senhor, será que ele não gostou do que aconteceu ontem, está me levando para casa? Ele pelo menos podia me avisar que eu trazia minhas roupas, não deixava nada lá, E aí ele foi andando com o carro pelo centro de Geneve, até que nós chegamos num lugar chamado Plampalais. E eu não entendi o que nós estávamos fazendo ali. Eu perguntava a ele: mas por que a gente veio para cá? E ele não dizia. Não, espera. Ele parou o carro e tinha uma sinagoga de judeus, é a única sinagoga de Genebra, gigante.
E eu falei assim, será que ele vai me levar na sinagoga? Porque ele sabia que eu sou apaixonado por Israel, tenho bons mestres nessa área, a gente bebe de boa água. Ótimo. E aí eu falei, será que ele vai conversar comigo sobre a sinagoga? Não, ele me levou num cemitério, que é o chamado Cemitério dos Reis. Somente celebridades podem ser enterradas naquele lugar. Na Suíça é mais barato cremar do que enterrar. Então, eu falei, mas tanto lugar para esse camarada me levar. Tinha um Starbucks ali na beira do lago, tomar um café ali, maravilhoso. Tinha um restaurante do Kempinski para ele me levar, mas me levar num cemitério. E aí o Espírito Santo falou assim, presta atenção nos detalhes. Aí nós entramos pelo cemitério e fomos andando, e ele falando, e eu olhando as tumbas assim, coisa de 1700 e não sei quanto, antigo. Até que nós chegamos numa lápide bem simples, e aí ele olhou para mim e falou assim, leia. E eu só consegui identificar Jean Calvin. Eu falei, nós estamos diante do túmulo de Calvino? Aí ele disse, ele está sepultado aqui, no cemitério dos reis. Quando ele disse isso, o Espírito Santo falou de novo, presta atenção nos detalhes. E aí eu levantei os olhos para procurar qual detalhe que eu deveria observar, e eu vi a sinagoga judaica em linha com o túmulo de Calvino. E aí quando eu vi isso, eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Aí esse meu amigo diz assim, vem comigo aqui. E a gente foi andando pelo meio do cemitério, até chegar num lugar que tinha uma tumba muito bonita. E ali estava escrito assim, Sérgio Vieira de Mello, secretário da Organização das Nações Unidas, morto no atentado do Iraque em 2003. E aí de novo o Espírito Santo falou, presta atenção nos detalhes. E eu ficava olhando Calvino, Reforma, Jerusalém, Reforma, Jerusalém. Eu disse, Senhor, o que é isso? O Senhor falou comigo assim, Davi, a Reforma tirou a igreja de Roma, mas não levou a igreja para Jerusalém. E sabe por que eu estou trazendo você aqui nesse lugar? É para você ver que entre a Reforma e Jerusalém tem o Brasil. Eu vou trazer a igreja brasileira para fazer o percurso de volta com a igreja suíça. Eu olhei aquilo e eu falei, isso é muito para minha mão. Ele não dá. O Senhor me chamando para isso? Não. Ele disse, uma grande porta, Davi, se abre com uma pequena chave. E aí eu comecei a falar disso com o apóstolo Arles em 2010. Em 2007, o apóstolo Arles recebeu uma palavra na Guatemala, El Salvador. El Salvador. Ele foi besuntado de trigo, azeite, vinho, sal, por um apóstolo dos Estados Unidos, o Byron Walter. E a palavra era, eu vou te enviar para a Europa, e você vai fincar estacas apostólicas na Europa. Em 2007 foi exatamente o primeiro ano que eu estive na Suíça. Eu estava indo para a Suíça, o apóstolo Arles recebendo essa palavra em El Salvador. Sabe, irmão, são peças que Deus vai colocando diante de nós para que a gente tenha primeiro a nossa ansiedade tratada e a gente não queira apressar os movimentos de Deus. E a gente vai discernindo o tempo e modo de Deus para a gente andar de acordo com o tempo e com o modo. E eu queria de qualquer jeito, porque quando nós chegamos em Geneve, nós vimos um apostólico muito detonado. A gente viu coisas assim absurdas. Igrejas que eram currais e não apriscos. Pastores envolvidos em escândalo de pedofilia e presos. E a maioria deles brasileiros. O quadro é dantesco.
Total descrédito. A comunidade de pastores brasileiros chegou ao ponto de falsificar documentos de cidadania portuguesa, e pastores sendo caçados pela polícia e sendo expulsos da Suíça. Triste esse quadro. E eu falei: Deus, eu sou o menor da casa de meu pai, e o Senhor está me chamando para um negócio tão grande desse, eu tenho que pedir ajuda. Eu vou procurar os universitários. E eu comecei a compartilhar isso tantas vezes com o apóstolo Arles, e ele só olhava para mim e dizia: nós vamos orar. Mas ele está com a palavra do Byron no coração. Quando foi há 3 anos atrás, ele foi lá. E na época eu morava numa cidade fronteiriça da França. E quando ele chegou na nossa casa, ele disse assim: a casa é boa, você está sendo honrado pelo Senhor, pela tua semeadura no Brasil, mas Deus vai te tirar daqui. É interessante você observar que Deus está te levando para Genebra. E nós fomos para Genebra. E num processo assim de dores, porque realmente não é fácil. Eu deixei um neto que, quando eu embarquei definitivamente para lá, o meu neto correu pelo saguão do aeroporto, tentando entrar na zona de embarque, gritando: vô, não me deixa, vô, não me deixa. 3 anos o Samuel. E para minha alegria eu não vi essa cena, porque se eu tivesse visto, talvez eu desse uma pisada no freio. E diante de tudo que aconteceu, eu perguntei para Deus: Senhor, o que nós vamos fazer lá? Abrir igreja? E o céu ficou calado. Deus só queria que eu me dispusesse a ir. E nós abrimos um trabalho na garagem da nossa casa. Tinha 5 pessoas. Em 2 meses chegou a 30. Eu falei: então era isso que Deus queria que eu fizesse. Nós vamos começar um trabalho. Batizamos gente lá, foi muito legal. E depois do batismo aconteceu um negócio muito engraçado que esvaziou, o grupo sumiu. Falei: Senhor, o que é isso? Eu estou com o dedo podre, Jesus, eu não posso. Se pegar, cai do pé, o que é? Me avisa aí que eu quero. E aí começou uma situação da gente ir de fato para Genebra. E quando eu cheguei em Genebra, irmãos, umas coisas que aconteceram muito engraçadas. Quando nós fomos morar na França, a nossa casa era toda mobiliada, então nós não compramos nada, tinha tudo. Quando a gente foi para a Suíça, a gente deixou tudo porque não podia levar nada. Chegamos na França, eu olhei para o apartamento assim, na Suíça, falei: Jesus, não tem nada. Irmãos, eu dormia num colchonete, apóstolo Ricardo, para levantar de manhã era uma aula de capoeira, a primeira coisa que botava no chão era a cara. E você imagina a dificuldade para mim de ver a minha esposa, que Deus capacitou com tanto saber. A pastora Márcia é pós-graduada, fazendo faxina em Geneve. A gente fazendo salgado para vender, irmão. Eu virei especialista em vender empadão e coxinha. E eu dizia: Deus, espera aí, vamos lembrar aqui. Eu sei que o Senhor não esquece, mas deixa eu... Lá no Rio a gente tinha carro zero. Lá no Rio a gente tinha casa própria e estava bonitinha, né? E agora a gente está aqui, Senhor. E é interessante que os da minha própria nação me recriminavam. Eu entrava nos lugares para vender salgado, o brasileiro olhava e falava assim: se soubesse que era pastor, então aí que ficava mais complicado. Eu não estava entendendo nada daquilo. E um dia eu disse para Deus: Deus, eu acho que está na hora de eu ir embora. Eu não entendi o que o Senhor quis fazer, não, mas eu acho que está na hora de eu ir embora. E nesse exato momento Deus começa a fazer uma série de coisas. A nossa casa começou a ser mobiliada por milagre, e um deles foi o mais incrível de todos. A minha esposa tinha me dado uma cota de empadão numa sexta-feira, a gente fez um bocado de empadão para vender, e era o melhor empadão de Geneve. E aí eu saí para vender o empadão, e sobraram 4 empadões. Eu precisava vender tudo, porque a gente tinha coisas a pagar no dia seguinte. Eu falei: Jesus, olha só, 2 motivos para eu vender esse empadão: que eu já estou enjoado de comer, e que eu preciso pagar a conta amanhã. Me ajuda, Senhor. Nesse exato momento meu telefone toca. A minha esposa, ela faz
limpeza num escritório de envio de dinheiro para o Brasil, cujo o gerente é brasileiro. E ele chegou para mim, ligou e falou: você está onde? Eu falei: eu estou aqui andando em Geneve. Ele falou: tem empadão? Eu falei: tem. Ele falou: tem quantos? Eu falei: tem 4. Ele falou: traz para cá porque eu vou comprar os 4. Aí eu fui para lá, feliz da vida. Obrigado, Jesus, vendi os empadões. Como o Senhor é maravilhoso. Puxa vida, eu vendi 4 empadões que estavam faltando. A ti seja a glória, tu és maravilhoso. Eu estou andando, quando eu entrei no escritório, tinham 2 homens sentados de costas para a porta e o gerente sentado de frente. Aí eu passei, quando eu passei por um deles aqui, eu parei, colou a placa. Eu olhei para o homem e vi um anjo atrás dele. E esse anjo tirava um saco transparente com vários diamantes dentro, e tinham 5 pedras de diamante que eram maiores do que as outras. E eu, antes de abrir empadão, eu tremia do pé à cabeça. Eu disse: olha só, eu não conheço você, só conheço o Cláudio. Cláudio, você não acredita muito em negócio de revelação, mas está acontecendo um negócio aqui muito louco. E eu olhei para os homens e disse: atrás do senhor tem um anjo. Ele olhou para mim e disse: eu estou vendo o reflexo desse anjo nos teus olhos. Eu disse: olha só, esse anjo tem um saco transparente cheio de diamantes, tem 5 pedras grandes dentro, e a palavra do Senhor é: são 5 oportunidades de negócio que Ele vai te dar aqui na Europa, seja fiel. Esse homem levantou, ele era muito grande, ele levantou, meteu a mão por dentro do casaco, tirou um saco transparente de diamantes, derramou sobre a mesa e tinha 5 pedras. Eu olhei aquilo, eu falei: Senhor, por que o Senhor revelou isso? E eu já apanhei o dinheiro do empadão e queria correr dali. Fui para casa. No dia seguinte fui a Geneve. Recebi outro telefonema do escritório: Davi, você está onde? Eu falei: eu estou andando aqui por Geneve meio atordoado ainda. Aí ele falou: dá um pulo aqui no escritório. Eu falei: por quê? Ele falou: não, dá um pulo aqui. Quando eu cheguei lá, os 2 rapazes estavam lá. Eles eram donos de mina de diamante no norte do país, no nordeste. Eles estavam fazendo um intercâmbio que não era contrabando, porque as pedras entravam legalizadas lá na Europa. Um deles era vinculado a uma igreja em Belém do Pará. Aí quando eu cheguei lá no escritório, eu olhei os caras, eu falei: puxa vida. Irmão, quando Deus me usa assim, em alguma coisa, eu tenho muito medo de receber oferta, porque algumas podem ser oferta de Naamã, amém ou não? Você pega a lepra, vem junto. Então Deus deu uma palavra, o camarada vem com... Eu já fico assim meio com medo de ficar leproso. E quando eu cheguei no escritório, me deram um envelope. Pega esse envelope. Eu falei: não. O que tem aí dentro? Ele falou: pega o envelope. Eu falei: quem está dando? É dinheiro que tem aí? Davi, pega o envelope. Eu falei: eu não vou pegar. Deus não está falando comigo para eu pegar. Eu não vou pegar esse envelope. E aí o Cláudio olhou para mim e disse assim: cara, confia em mim. A pessoa que mandou te entregar esse envelope, ela disse que não queria ser identificada, mas é para você. Eu falei: não quero. Ele disse: então faz o seguinte, pega o envelope, desce e abre com a Márcia. Se Deus falar com vocês 2, fiquem com o envelope. Tá bom. Desci, abri o envelope, não tinha dinheiro. Tinha a nota fiscal de compra de todos os móveis do nosso quarto. Acabou a aula de capoeira, irmão. Mas a Ele a glória. O mais legal foi que Deus falou comigo assim: às vezes você está esperando apenas vender 4 empadões, e eu quero lançar sobre você coisas muito maiores. Esse ministério que você está trazendo para cá tem o meu selo. Isso foi apenas uma situação que nós passamos lá. Mas eu queria, à luz do texto que a gente leu, da escritura que o Espírito Santo compartilhou conosco, dizer que eu me vejo um pouco, salvo as devidas proporções entre eu e Paulo, eu me vejo um pouco dentro disso aqui, porque ele começa o capítulo 6 mostrando, quando ele não andava debaixo de revelação, qual era o nível de operação que ele exercia. Então ele diz que
segundo a tradição que ele havia recebido dos pais, ele perseguiu a igreja. Segundo o conhecimento humano, ele se tornou um obstáculo para o avanço do evangelho. Segundo a sabedoria humana, a produção do Paulo era contra, não era pró. E o Senhor falou comigo hoje, quando eu estava saindo daquele banheiro: Davi, sempre que vocês andarem fora de revelação, não há cooperação, há obstáculo. Quando você não se move por aquilo que eu te mostro, você vai se mover por aquilo que você acha. E aí você vai passar pelo desconforto de chegar até um lugar, olhar para trás e dizer: não era isso que eu deveria ter feito. Porque o grande detalhe que está na compreensão da revelação é o quanto os nossos ouvidos estão abertos para entender nesse tempo o que o Espírito diz à igreja. E não necessariamente ele tem a obrigação de nos explicar aquilo que ele faz. Porque se eu fosse pesar algumas coisas, irmãos, a despeito de toda a boa qualidade de vida que se tem na Europa, eu estaria aqui em São Paulo. Estaria no Rio de Janeiro, não, que está muito ruim. Mas eu teria voltado para a proximidade da minha família. Meu sogro está muito doente, nós estamos no Brasil para estar com ele. São muitas coisas que Deus falou: solta. E foi interessante que quando Deus nos deu essa visão, lá em 2010, que eu falei com o apóstolo Arnes, eu não me imaginava morando na Suíça, até porque eu nunca quis. A Paula ficava indignada comigo, porque eu chegava lá, o meu relógio ficava no horário do Brasil. Se eu ficasse 45 dias lá, eram 45 dias fazendo conta, apóstolo Alberto. Alguém perguntava a hora, eu tinha que fazer o fuso horário aqui, ó. Mas por que o senhor não bota o relógio no tempo daqui? Eu falei: porque eu estou lá. Deus criou uma circunstância em 2015, eu tinha ido ministrar na igreja do apóstolo Gerson Bueno. Acabou o culto de domingo de manhã, eu preguei sexta, sábado e domingo. Acabou o culto de domingo de manhã, fomos comer um bifão lá na casa dele. Quando você for lá, pede esse bife. Mas é cabuloso. Vamos comer um bife, estou satisfeito, feliz da vida. Aí ele me larga uma bomba na mesa: Davi, como é que está o grupo da Suíça? Eu falei: tem 2 anos que eu não vou lá. Ele disse: arruma a tua mala, porque você vai para lá e vai voltar rapidamente. Irmãos, me trouxe uma indignação que eu levantei. Falei: já está na hora de eu ir embora, Deus te abençoe, estou indo. E voltamos. Quando eu cheguei em casa, o telefone da nossa casa tocou. Era uma família da Suíça, dizendo: apóstolo, nós vamos precisar que o senhor venha para cá, porque meu marido está saindo de casa. Eu falei: eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro. Ela disse: não, deposito o dinheiro agora na sua conta, sexta-feira o senhor pode chegar? Eu falei: Jesus. Eu falei: tá bom. Minha esposa agilizou em 1 semana o meu embarque com ela. Fomos nós 2. Quando eu cheguei no aeroporto de Paris, tinha um piano no saguão. Aí eu falei: vou tocar um pouquinho de piano aqui. Comecei a tocar uma canção antiga chamada Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Graça maravilhosa, doce é o som que salvou um pecador como eu. Estou tocando aquilo no aeroporto, olhei para cima e eu vi um relógio. Eu vim aqui. Naquele exato momento, eu alinhei o meu tempo com o tempo da Europa. Mas eu não me liguei no que eu tinha feito. Quando nós desembarcamos em Genebra, aí o Espírito Santo falou: você está vindo para ficar. Irmãos,
Eu fiquei muito triste. Eu falei, Jesus dos crentes, que é isso? Falei, Senhor, assim, me ajuda a entender isso aí. Eu quero uma palavra. Vamos para a palavra. Formação batista é terrível, irmão. A gente quer tudo, achar 3 textos que venham consubstancializar aquilo que você está. Do Novo Testamento. Aí Deus falou comigo em Atos capítulo 18. E naquela noite apareceu o Senhor a Paulo numa visão e disse: fale, não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Eu fechei a Bíblia e falei: Jesus, não brinca assim não. Eu estou querendo ir embora, o Senhor está dizendo para eu falar. E o texto ainda diz que Paulo ficou ali. Falei, vamos fazer o seguinte, eu vou procurar outra Bíblia, que essa Bíblia está viciada. Peguei uma outra Bíblia, 5 dias depois, o mesmo texto. Eu falei, tá bom, Jesus, eu venho. O mais interessante de tudo isso que eu estou dizendo a você é quando você abre os ouvidos para não ser negligente à visão que Deus está te dando. Porque a operação dessa visão não vai depender da tua capacidade, mas da tua disponibilidade. Você não opera no reino segundo a eficácia do teu conhecimento, ou segundo as estruturas que você adquiriu, mas você opera no reino quando você se alinha ao Espírito que está falando. Quando há alinhamento a isso, eu falei, Deus, eu não sei falar francês, eu tenho 49 anos, Senhor, como é que eu vou entrar nesse negócio? E eu comecei a pedir a Deus, Senhor, me dá o francês para eu pregar a tua palavra. Eu não quero falar de futebol, eu não quero falar nada, eu quero só pregar a tua palavra. Sabe qual foi a primeira frase que eu aprendi? Dieu vous bénisse, Deus vos abençoe. E em todo lugar que eu ia, eu entrava no supermercado, bonjour madame, bonjour monsieur, Dieu vous bénisse. Vous dites quoi? Eu dizia, Deus vos abençoe, e eles diziam, o quê? Dieu, c'est quoi? Para eles não existe Jesus, não existe Deus. E eu olhei para a igreja, o estado em que ela se encontra em Geneve, e eu falei, Senhor, isso aqui é uma lástima. O Senhor me tirou de um evangelho pulsante que está no Brasil, de uma convivência com homens de Deus, para me trazer para cá. Senhor, eu não posso agir aqui segundo o meu conhecimento. Capacita-me e me alinha para que eu não seja negligente à tua palavra. Porque quando eu li esse texto, e Deus me fez observar algo muito interessante. Aqui quando o apóstolo Paulo diz negligente, eu não fui negligente à visão, a tradução da palavra negligente é incrédulo. Eu não fui incrédulo, ou eu não me deixei não persuadir pela visão.